Oi, Beth. Gente, tudo bem com vocês? Ai, que alegria vê-los. Olá. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A Ju tá com frio. Eu tô morrendo. Mas tá frio mesmo. Agora que o sol tá esquentando um pouco. E aí, tá tudo bem com vocês? Tô vendo o Lucas. Bom dia. Oi, Beth. Vocês podem deixar o microfone aberto. Se tiver algum barulho, assim, muito grande, de um cachorro que não para de latir, aí vai atrapalhar vocês. Oi, Beth. Tudo bom? Oi, amore, como é que você tá? Tô bem, e você, Beth? Também, tudo bem. E aí, as suas pesquisas? Como é que estão agora aqui na quarentena, as suas pesquisas, Rafa? Tá aberto o seu microfone, Rafa? Ih, travou aqui. Vocês não estão me ouvindo, né? Voltou? A gente fazer. E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, Beth. Todos bem? Todos bem. Cuidando dos outros, à distância. Sim. Ô, Ítalo, você tá com o ex-ministro da Saúde aí de fundo? Bom dia, Beth. Tudo bem com você? E aí? Hoje foi a moda estar com o fundo. Eu tô vendo o Ítalo aí, modernizou o fundo dele. Amanda, você tá boa? Daniel não consegue Alberto, fazer. tudo Ele bem? fica bugado. Para, nem os negócios felizes. Vocês estavam tendo outra aula ou não? Mano, Daniel. tem redação. Gente, mas olha as imagens. O que é isso? Uma beluga? Quem que tá dançando aí na frente? É o Daniel, né? Claro, né, Daniel? Mas é uma gracinha, não? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Alguma novidade ou sem novidades? Sem novidade. Deixa eu ir para a setinha aqui para ver se eu não estou vendo. Ah, peraí. A Verônica eu não estava vendo, a Mari não estava vendo, o Ricardo também não, o Luca, o Rafa já estava, o Ítalo já estava. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não estava vendo. Maria Eduarda não tá, Ana eu não estava vendo. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Mas eu já estava vendo. Quem é essa que está com a imagem do gatinho? Vocês sabem? É o Miguel. Aí o Carlos não quer aparecer, Carlos? E a Duda? Ô, Duda, mostra aí. Eu tô com saudade de vocês, eu quero ver o rosto de vocês. Ô, Daniel, você sabe pôr um monte de imagem, né? Eu vou fazer faz um tutorial para me ensinar a pôr esse monte de imagem. É claro. Tá. Porque eu não consigo pôr nenhuma e você tá muito bom. Beth, calma, deixa eu desativar pra ela. Ô, Luca, fala pra mim que eu mandei um beijo grande pra ela, Luca. Tá bom. Nicole. Beth, você vai em... Sabe onde tem uma câmera? Um símbolo de câmera? Sim, do lado lá, eu clico, aí vou lá no procurar imagem. Só que o que acontece? Quando eu ponho a imagem, eu não apareço, fica uma... É a mesma coisa que acontece comigo. Então, aí eu falo, o que adianta ter uma imagem bonita lá atrás se fica um fantasma? Tenta colocar uma blusa, tipo, da cor diferente do seu corpo, da sua pele, assim, tipo uma blusa verde, e aí você coloca só na blusa. Aí fica da hora. Ah, Mari? Porque eu fui assim com fundo branco, depois pus um pano verde para ver se dava certo. Ficou horrível. Tanto que hoje, antes da hora eu tirei. Começou. Eles nem vão ver um fantasma. Então tá tudo bem com todo mundo. Não vai começar. Por que foi em cima? Já começou. Não, Tá tudo bem com todo mundo? Vocês têm dúvida do que a gente acabou de na aula começar. passada sobre alguns aspectos físicos? Tudo certo? Ação? Tudo certo. Tudo certo. Ô, Beth. Em relação a essa parte? Ô, Beth, tá um pouco difícil de ouvir você. Você pode chegar o microfone um pouco mais perto, por favor? Você não está me ouvindo?
Não, eu consigo te ouvir, mas tipo, o som tá muito baixo. Tá muito baixo, tá Tá baixo? meio baixo. Peraí, também. deixa eu tentar aumentar aqui. Mas eu acho que o meu, Alex, tá no máximo. Rapaz, será que sou eu? Peraí, vou Calma aí. tentar aqui de você novo. quer? Desculpa, eu peguei. Vou aumentar Olha. o volume. Tá muito, muito baixo, porque tá no máximo aqui. Ah, não, desculpa. Era o meu som, desculpa. Então tá bom. tá Porque melhor. eu falei, vou colocar no máximo. Se tiver muito alto, vocês falem que eu abaixo, tá? Não, tá beleza, tá. Vou falar algumas coisas de aviso para vocês poderem acompanhar essa semana. A gente sempre vai ter aula de terça-feira e de sexta-feira. A aula de quarta-feira não é presencial, não é ao vivo, né? Presencial não é nenhuma, né, gente? Claro. Porque afinal estamos todos em casa. Mas não é ao vivo. E toda quarta-feira vai entrar no blog a atividade que vocês têm para aquele dia, tá? Então, por exemplo, amanhã, dia 27, às 6 da manhã, já vai entrar a lista de exercício que vocês têm para fazer. Tanto de aspectos físicos quanto de aspectos humanos. Beth, não tenho impressora. Não precisa imprimir. Como que eu vou colorir os mapas? Não precisa colorir a princípio. É para fazer o que é possível. Onde vocês farão os exercícios? No próprio caderno. Mas e colorir os mapas? Só observem aonde eu tenho cada vegetação, aonde eu tenho cada aspecto vegetativo. Não se preocupem com isso. Mas a parte das questões, tanto de testes quanto escritas, façam, porque naquele material de exercício tem bastante informação também, além dos 2 materiais que eu coloquei para vocês, tanto de aspectos humanos quanto de aspectos físicos, antes, né, da gente entrar de férias. Então, amanhã entram os exercícios, já façam no horário da aula. Não fala assim, vou dormir agora e fazer isso depois, né? Aproveita o horário da aula, já põe essa atividade em dia. No dia 29, que é sexta-feira, a gente tem aula ao vivo. E no dia 29, às 6 da manhã, também já entra o gabarito desses exercícios, certo? Então, Tá bom. na sexta-feira já podem falar comigo, falar, Beth, olha, na quarta eu fiz os exercícios, eu não sei essa questão, tenho dúvida em relação àquela, tá? E aí a gente já esclarece ao vivo. Ou se não, falar, não, eu prefiro olhar o gabarito depois, fazer a correção pelo gabarito e depois eu te procuro ou no blog, ou por e-mail, ou na próxima terça-feira. A gente também pode se ver, né? E nesse momento que a gente se vê, a gente também pode tirar essas dúvidas. O que eu quero é que vocês não deixem acumular atividade, tá? Então, vocês amanhã façam esses exercícios que vão entrar no blog. E hoje, se alguém já viu, tem tanto a postagem da nossa aula ao vivo, como também de um texto sobre a questão da ajuda humanitária, da desigualdade dentro do continente africano. E é uma análise bastante pertinente. Teve gente que, inclusive, no feriado, a Ju, eu acho que, inclusive, já leu esse texto, não leu, Ju, no feriado? Sim. Porque ele entrou no dia 20. Aí depois, quando decretaram feriado, eu tirei do dia 20, porque afinal a gente não estava tendo aula, e pus na aula de hoje, tá? Então, depois, a tarefa aí que vocês têm para fazer à tarde da aula de hoje é essa. E no final desse texto tem umas 3 questõezinhas muito simples de interpretação do texto, né? Com opiniões próprias para vocês fazerem. Então, é um texto rápido, não é, Ju? Rapidinho o texto? Uhum. É bem interessante também. E é bem interessante, né? E aí vocês respondem as questões que já é mais a atividade da aula de hoje. Então, em alguns momentos, eu vou postar alguma coisa sobre a nossa aula que rolou naquele dia, e toda quarta-feira tem atividade, gente. Então, assim, a aula de quarta não é ao vivo, mas tem uma atividade que a gente depois vai abordar, né? É uma coisa que complementa, amplia, ou muitas vezes é um exercício que vocês vão precisar fazer, tá bom? Não é a aula de quarta-feira livre. E não deixem acumular. O que é
para a aula de quarta-feira, façam na quarta-feira que vocês vão conseguir se organizar melhor. Tudo bem em relação a isso? Tudo bem? Sim. Sim? Aí tem, por exemplo, no dia 2, que é a outra quarta, vai ter, a gente vai entrar na nossa apostila de novo e vai ver globalização. Vai ter coisa para assistir lá sobre globalização. Eu quero que vocês tentem manter o ritmo, assim, pelo menos de fazer os exercícios, né? De deixar o material aí em ordem, tá? Quem tiver impressora, imprime. Quem não... Imprime em rascunho para não gastar muita tinta, né? Quem não tiver impressora, faz toda essa resolução no caderno para a gente poder corrigir juntos, certo? Tudo bem para todos? Para todos, tudo bem? Eu vou colocar para vocês, daqui a pouquinho, um vídeo. Lembra que a gente tinha começado a assistir um vídeo no final da nossa aula? Vocês falaram, Beth, que vídeo que é esse? Eu falei, é do meu material, do material do professor, né? Do Uno. Já eu vou colocar ele para vocês, para a gente fechar o que a gente tinha visto antes aí dos feriados. Então, a gente já tinha visto o conceito de continente espelho, não tínhamos? Saúde. Saúde. Todo mundo entendeu o conceito de continente espelho? Né? A partir da linha do Equador, os reflexos climáticos e, por conseguinte, os reflexos vegetativos, certo? Então, a gente na parte central, a gente tem o clima equatorial, que é o clima que está onde mesmo no nosso país, gente, no Brasil? Amazônia. Norte, exatamente, no norte, né, na região da Amazônia, tanto que a floresta do Congo, que é a floresta equatorial africana, ela lembra muito a nossa floresta amazônica. Claro que tem espécies que só tem lá, né? Tanto que a gente vai ver, você já deve ter assistido algum documentário, visto alguma menção sobre os gorilas dessa região, coisa que a gente não tem aqui, né? Então, tem coisas que são daqueles lugares. A gente fala que são endêmicas, né? Só existem praticamente lá. Mas, em termos, assim, da floresta, ela é muito parecida com a nossa. Árvores de grande porte, super heterogênea. A gente fala que é uma floresta, inclusive, latifoliada, né? Porque as folhas são largas, né? Então, é algo que nos lembra muito a nossa floresta amazônica. Saindo da região da floresta do Congo, que está na parte central do continente, a gente vai para as áreas das savanas, né? Quando a gente pensa em savana, ela parece com a floresta equatorial? Pode deixar o microfone ligado. Não, Beth, não. Não Ela parece, não né? parece, não. Tanto que quando a gente fala de savana, a gente lembra de que Que a filme? savana, na verdade, Errado. o Rei Leão. A gente Rei lembra Leão. do Rei Leão, não tem como, né? Indiana Jones, mas tudo bem. Indiana Jones? Ah, e do Largados e Pelados também, do Indiana Discovery Jones na Channel. savana? Dos pelados. Que lembra de pessoas nuas, Rafa? É que uma vez um cara ficou sozinho lá na savana africana. Sim. Eles ficaram na Namíbia. No deserto da Namíbia? Na savana da Namíbia. Ah, aquele programa Largados e Pelados? É aquele do Discovery Channel. Sim, eu sei qual que é, sim. Esse episódio aí eu não assisti, não, mas eu sei qual é, Rafa. Mas vamos lá, vamos falar da savana. A savana, comparada à floresta tropical, ela não tem muitas árvores, ela é mais de vegetação rasteira. Sim, E ela bem. tem um solo que não é tipo um solo de terra, mas ela é também uma terra, só que é uma terra meio assim. Menos fértil em alguns lugares. É meio plana, sim. Então, olha só, o que o Rafa tá falando. Ela tem árvores, só que as árvores são juntinhas umas das outras? São Não, árvores elas que ficam separadas. são esparsas. É legal a gente até usar esse termo, são árvores esparsas. Quando a gente pensa na girafa, no elefante, na zebra, a gente vê que são animais de grande porte, não é? É, se o elefante pesa 19 toneladas. Pois é, eles se locomoveriam facilmente numa floresta como a nossa floresta amazônica?
Não. Não. Eles não Não. conseguiriam, porque tem sempre uma árvore junto atrás da outra. Vai ficar entalado, né, Rafa? É. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa em savana, a gente até chama nosso cerrado de savana brasileira. Mas o cerrado, ele pode parecer com a savana, mas ele não é igual, né? E a gente vê que essas árvores, muitas vezes, são árvores altas, né? Não são árvores só arbustinhos. Tanto que a gente vê a girafa, com aquele pescoço super longo, né? Se alimentando na copa dessas árvores. Enfim, a savana é essa vegetação depois, né, da floresta equatorial. E ela tem um grande domínio dentro do território africano. Por isso que quando a gente fala de África, a gente já fala da savana, já lembra do Rei Leão, né? E a gente vê a presença dessas gramíneas, né? Dessas herbáceas também, juntamente com arbustos e essas árvores aí esparsas, tá? Depois da savana, antes de chegar nos desertos, tanto no deserto do Saara como no deserto do Kalahari, enfim, a gente tem as chamadas estepes. As estepes, ela é formada por uma vegetação mais de gramíneas, mais rasteira. Sabe aquelas imagens de filme de faroeste que a gente tem? Que os caras estão lá nos cavalos com o lenço amarrado, né, por conta da poeira, né, tal, e a gente vê aquelas gramas rolando naqueles ventos desérticos. Não assistem? Quem assiste costuma ver um tipo de paisagem. São gramíneas, mas elas não são gramíneas assim como se fosse as pradarias nos Estados Unidos ou no Canadá, ou os campos, Elas são né? gramíneas mais secas, essas bolas. mais extorquida. Essa é a vegetação de transição para a ida ao deserto. Uma coisa importante. Na África, se dá pouco valor às estepes, né? Se convence a população de que aquelas gramíneas não servem para nada. E isso é um grande erro, porque com a devastação dessa vegetação, os desertos eles têm ampliado o seu domínio. A estepe, de certa forma, ela controla o avanço do deserto. E como ela está numa região, inclusive, muito pobre, é muito comum se retirar essa vegetação para atividade agrícola e ela acabar não surgindo mais e o deserto cada vez ir aumentando e ir ampliando, né? Então, ela é extremamente importante. Essa retirada para fins agrícolas é para qual tipo de produção? Na maioria das vezes, Dani, agricultura de subsistência, que é o que a população pobre pratica mais. Então, vai plantar uma mandioca, né? Porque eles não têm a possibilidade. Os melhores solos africanos estão nas mãos dos exportadores de commodities, né? Então, para as grandes agroindústrias, né? Que abastecem o mercado europeu, enfim. Os solos de pior qualidade e de pior características climáticas para a produção acabam ficando, infelizmente, nas mãos aí da população pobre, né, que tem que praticar algum tipo de cultivo ou irrigando para poder, como a gente sempre questiona o termo, subsistir, né? A gente existe, né? Se existe esse termo é porque existe uma desigualdade muito grande nessa forma de vida, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês. A gente tinha falado na aula passada das temperaturas no deserto, da amplitude térmica diária, né? Muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Mas tem uma coisa que a gente vai ver só lá no ensino médio, mas eu quero já deixar ressaltado aqui. O Saara é um deserto seco gigante, né? A gente generaliza esse clima desértico para o Saara. A gente generaliza que todo o Saara é igual, mas não é. A gente tem pelo menos uns 3 estratos diferenciados dentro do deserto do Saara e que lá no ensino médio a gente estuda mais aprofundadamente. Mas a gente generaliza que na região do Saara não chove, quando chove é muito pouco, mas existem diferenças, né? E não só as diferenças que estão presentes nos chamados oásis. Vocês lembram que a gente viu um pouquinho sobre os oásis antes da quarentena? Sim. A gente não lembra, Dan? Que eu falei, gente, vocês acham que chove? Eu não lembro. Não, eu achei que foi você que falou que não lembrava. Alex, desativa seu microfone para você falar também.
Não quer falar? Eu falei, gente, só chove em cima do deserto, perdão, só chove em cima do oásis? Não, é uma água que aflora da onde, gente? Sol. Do lençol freático, né? Tanto que na lista de exercício de vocês, se eu não me engano, na lista de exercícios eu pus um esquema de oásis. Quando vocês tiverem, tá amarelinho, inclusive, prestem atenção, que a gente tem um rebaixamento do terreno, por conseguinte, uma maior proximidade do lençol freático, por isso, essa infiltração da água nessa região e o surgimento do oásis. Nessa estratificação que eu estou falando para vocês do deserto, eu não estou falando só de oásis, eu estou falando de características diferentes mesmo dentro do deserto do Saara, porque ele é muito grande e ele é muito diverso, tá? Dentro desse complexo do deserto do Saara, a gente tem um esquema de ventos muito intensos. Tem um vento, inclusive, que ele recebe o nome, chamado Simon. É muito comum essas... Vamos falar em areias, mas são materiais particulados. Chamado o quê? Simon o quê? Essas areias, esse material Ô, Beth, pode particular. repetir o nome? Acho que travou. Poderia repetir novamente? Por exemplo, tem um vento que se chama Simon, né? Deu para ouvir agora? Sim. Como é que escreve isso? Isso no deserto do Saara. Quando a gente vê imagens de deserto, a gente não vê bastante essa questão dos ventos. Tanto que eles modelam as dunas, não é? Quando a gente vê as dunas no nosso litoral, aqui em São Paulo a gente praticamente não tem, mas no Sudeste vai, no Espírito Santo a gente tem algumas dunas já, no Nordeste é mais comum. No sul do país, Florianópolis também tem algumas dunas, né? A gente vê que o vento é que é o agente modelador, não é? Dessas dunas. Nessas áreas do Saara, a gente tem muitos ventos e ventos muito intensos. Esses ventos, inclusive, levam esse material particulado para a Europa, né? Até estava falando para o outro ano se eles conheciam uma música da Maria Bethânia, que ela fala, né, nessa música, que agora eu não sei cantar a música direito. Acho que é assim, sou a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Ela fala da chegada dessa areia do próprio deserto do Saara em território, em território europeu. E também uma curiosidade, para vocês terem uma ideia da intensidade desses ventos, as massas de ar conseguem trazer esse material particulado para a Amazônia. Beth, você está querendo dizer que sai material particulado do deserto do Saara e chega na nossa Amazônia? Sim. Atravessa o Oceano Atlântico? Sim. Atravessa o Oceano Atlântico. E tem uma importância, inclusive, grande esse material, só um tiquinho, Kiara. E tem uma influência grande esse material na nossa região. Mas isso aí é uma curiosidade que a gente vê mais para frente. Mas se quiserem, procurem na internet, que tem imagens de satélite com esse material particulado em cima do Atlântico. É muito curioso. Pode falar, Kiara. É que a Amanda falou no chat para você ver se não tem ninguém que quer entrar na sala. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um pedido aqui, peraí. Mas não tá entrando, peraí. Meu Deus. Nossa. Eu apertei. Entrou, será? Não sei. Yara, você sabe se entrou? Quem que é? Eu não sei quem queria entrar. É o Gabriel. Gabriel? Peraí. Ai, gente, não acredito. Eu apertei aqui. É que eu não tô falando porque tem obra aqui. Aí eu não quero incomodar. É a Mica, ela tá tentando entrar. Será que não entrou? Será que conseguiu entrar? Que eu não tô entendendo todo mundo. Entrou, será? Não. Acho que não. Peraí, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu apertei aqui o... Peraí, participantes. Olha, gente. Será que tem alguém aqui que não tá aceito?
acho que tá. Quem será? Não é só apertar aqui no chat, gente? Então, acho que não. Peraí, deixa eu ir aqui no security. Esse zoom, velho. Não quero ver. Aqui é só para remover. Eu acho que tá todo mundo aceito. Por que será que alguém não tá conseguindo entrar? Kiara, veja aí quem é, se já entrou. É a Mica que não tá conseguindo. Eu não consigo ver quem tá. Quer dizer, É Micaela, o Gabriel, quem é? É a Mica. Ela tá Será que ela pedindo conseguiu ajuda aqui já? comigo. a gente mandou o link no grupo. Alguém mandou o link no grupo. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, gente? Não. Vocês Deve sabem ser onde eu clico? Porque eu já fui aqui no participantes e tá tudo ok. Então deve estar bugado. Será que é o problema lá ou o problema cá? Não, Lá. talvez seja fala pra lá, ela porque sair, geralmente depois entrar você de novo. recebe uma notificação que ela quer participar. Então, mas aqui eu já fui, Amanda. Porque na outra é só assim, é só remover. Uhum. Depois no participante estão aqui, os 23. E não tem Macoraça. Não está participando. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas eu acho que eu já fui. Ela não tá indo. Por que será? Só ela que não entrou? Ela tá tentando, mas ela não tá indo. Será que ela está no lugar? Será que ela está no endereço certo? Será que Sim, ela... eu até mandei o link para ela também da reunião. Quem é o nome, Amanda? Tem no grupo. Ó, Talvez ela não gente, tenha uma dá conta pra no Zoom. Dá pra convidar ela para participar pelo e-mail dela. Você Tá sabe aqui no fazer participante isso, do Ju? site. Porque aqui no chat... Preciso do e-mail. Cadê? Ela tem uma conta no Zoom, talvez seja isso. Ela participou das outras aulas? Sim. Ela estava na de redação. Tá? Talvez seja só, tipo, o Wi-Fi que não tá funcionando direito. Ah, mas eu queria que ela conseguisse entrar. Ô, Ju, você pode ajudar ela nesse lance que você falou aí, amor? Do e-mail? Eu tô tentando. Vou pedir para ela mandar o e-mail dela. Será que dá para mandar pelos contatos? Porque tá escrito aqui contatos e e-mail. Eu tô... Será que você mandar um número? Não é isso. Ah, não, dá para copiar o link. Porque é estranho ela não ter conseguido entrar. Eu copiei o link, vou tentar mandar para ela pelo WhatsApp. Você faz isso? Não sei se vai dar certo, mas posso tentar. Aí, Mari, fala para ela te responder por WhatsApp se ela não conseguiu. Tá bom. Porque aqui eu tô entrando e não tem nada que eu tenho que habilitar a entrada dela. Então. O que será que tá acontecendo? Tem um link no grupo. Eu mandei um link também para ela, mas eu não sei Então, se vai. Eu tô entrando. Funciona. Eu tô entrando naquele link. Tipo, toda vez que eu vou entrando lá. E aí já vem direto. Eu mandei. Mostra todas as aulas que tem. Aí é só clicar no A Geografia. Eu acho que é. Bom, se ela não conseguir, vocês me avisem de novo. Não vai dormir aí embaixo da touca, Alberto? Posso continuar, então? Então, voltando aí para os aspectos físicos. A gente viu aí a questão das estepes, né? Que são essa vegetação que a gente pode falar que é uma vegetação de transição aí que a gente tem entre as áreas de savana e a gente tem também entre as áreas de savana, indo, obviamente, para as áreas desérticas, né? No extremo norte e no extremo sul do continente africano, nós vimos que a gente tem que tipo de clima? Que até o Dani, na aula passada, fez uma pergunta sobre vegetação dessa área. Mediterrâneo, que a gente viu que não é só no continente africano, não é? E que não é só no continente europeu.
Não é só no sul da Europa e não é só no norte da África e no sul da África. A gente também tem esse Na clima Califórnia também. numa parte da Califórnia, que inclusive, às vezes a gente tem incêndios no território californiano. É muito comum esses incêndios ocorrerem nessas áreas de vegetação mediterrânea, porque no verão, no clima mediterrâneo, chove muito pouco. Ah, Beth, mas nunca chove? Chove, mas chove muito pouco, tanto no sul da Europa. Muito seco. Sim, muito seco. E aí os incêndios nesse momento se alastram. A gente vê, inclusive, tudo bem que em Portugal são em áreas mais de pinheiros, tal, mas em Portugal também, né? Grandes incêndios nessa região. Então, chove muito pouco no clima mediterrâneo no verão. Só chove praticamente no inverno, né? Então, na Califórnia, a gente vê grandes incêndios. No sul da Europa, a gente vê grandes incêndios. Na Austrália também tem vegetação mediterrânea. No Chile, já próximo lá do Pacífico, né? Assim como na Califórnia, também tem vegetação mediterrânea, que é uma vegetação formada por arbustos. Que arbusto eu poderia falar para vocês visualizarem aí, apesar que no material de vocês eu pus foto das vegetações. Mas que arbusto que eu poderia falar que talvez fosse familiar para vocês? As oliveiras. O que as oliveiras nos fornecem em termos de alimento? Azeitona, né? E também depois a gente pode fazer o azeite com a própria azeitona. Já viram uma oliveira? Já vi. Sim, no Brasil é pouco comum, mas existe, inclusive, em alguns lugares. Então, assim, é uma árvore gigante, parece um baobá, como na região da savana, ou mesmo uma carnaúba, né? uma área extremamente, uma árvore extremamente grande. Não, são arbustos, né? Podem ter 200 anos e continuam praticamente daquele tamanho, né? Então, esse é um tipo de arbusto comum da vegetação mediterrânea. E a gente tem também essa questão dos maques e garrigues, que o Dani tinha perguntado, que é uma vegetação, inclusive, mais baixa, de herbáceas, mas não aquele campo verde, lindo, florescente, né? Inclusive umas herbáceas que nascem no meio de rochas, porque essa região, inclusive, é muito rochosa, né? E aí a gente tem essa vegetação de herbáceas, que são essas vegetações rasteiras mais baixas. Tanto que eu coloquei uma imagem para vocês, ou foi no material, eu acho que foi no material, e não nos exercícios, da vegetação mediterrânea europeia e já muito próxima ali do mar Mediterrâneo, tá? Então, ela está presente tanto lá no norte do território africano, falando de África, como na África do Sul, né? Esse país aí que a gente já conhece bastante, principalmente por conta foi a Copa, né? Que Copa será do mundo que foi na África do Sul? 2010. 2010, então. Deu para ter assim uma visão um pouco geral do clima e da vegetação, gente? Ou não? Ainda não deu? Eu vou compartilhar aqui com vocês aquele vídeo, porque agora eu não preciso mais mostrar o iPad. Ele deu uma travada, mas eu espero que ele siga agora rapidinho. Na projeção dele, eu vou dar umas pausas para explicar umas coisinhas para vocês, tá bom? Vamos lá. Será que eu consegui compartilhar? Não, né? Peraí. Entrou para todo mundo uma tela escura? Sim. Foi. Espera aí que eu vou voltar todo ele. Pronto, entrou. Vou ver se agora vai. O continente africano é o segundo maior em extensão. Deu para todo mundo ouvir? Esse comecinho? Uhum. E visualmente também está dando para ver? Se quiser, eu vou ficar olhando para vocês, apesar que não aparece todo mundo aqui na minha tela. Dá uma levantada de mão para ver. Você fala, Beth, para aí que eu tenho dúvida. E vejam se quem queria entrar entrou, se mandou mensagem aí, tá bom? Entrou. Vamos lá. Parece. Ela entrou sim. A maior parte das suas terras está localizada na zona tropical.
cortada pelos trópicos de Câncer e Capricórnio e pelo Equador. Por isso, a região tem predominância de climas quentes. A norte está o Mar Mediterrâneo, que separa a África da Europa. A oeste está o Oceano Atlântico. A leste está o Mar Vermelho, que a separa da Ásia pelo Istmo de Suez. Ao sul está a confluência dos oceanos Índico e Atlântico, representados pelo temido Cabo da Boa Esperança. Por conta de sua vasta extensão, a África abriga uma grande variedade de paisagens naturais e de biodiversidade. Aqui fica o Saara, o segundo maior deserto do mundo. Mais extenso que o território brasileiro, o Saara está no norte do continente africano e atravessa 10 países: Mauritânia, Marrocos, Mali, Argélia, Tunísia, Líbia, Níger, Chad, Sudão e Egito. Aqui, as temperaturas batem os... Uma coisa importante que eu quero falar para vocês aí. A gente aí só está vendo a África do Norte, né? Inclusive, é necessário que modifiquem isso, né? Mas eles falam muito aí da Argélia, Líbia, Egito, Marrocos, da África branca, né? Eles generalizam a África do Norte, a África branca, a gente vai ver isso na próxima aula. E a África subsaariana, a África negra. Primeiro, que a gente tem uma diversidade extremamente grande nessa África subsaariana, né? Então, é uma necessidade que eles mudem esses termos para falar do continente africano. Mas eu estou falando para vocês dessa forma, porque é dessa forma que vocês verão. Ainda, apesar de algumas manifestações para mudarem isso, de generalizar a África negra, ainda permanecem essa denominação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente ouve falar desses países aí, né, da África do Norte, a gente podia falar da África de modo geral. A gente ouve falar muito dos aspectos... Travou? Alguém está jogando o Craft? Espera aí. Travou total?